De volta, e que bom que você está aí, porque agora é a parte mais importante, né, dessa massa. Se não fosse fazer uma massa de croissant, isso aqui seria uma massinha de pão, né? Era modelar, deixar crescer ela direitinho, deixar crescer, dobrar de volume e modelar um pãozinho, já estaria pronto. Essa massa a gente não deixa ela descansar para crescer, tá? É só um pequeno descanso. Se a gente deixar essa massa fermentando durante uma hora e meia, o que vai acontecer? O fermento ele vai agir, ele vai soltar o gás e depois ele perde o poder de continuar fazendo o pão crescer. Porque ele já agiu, já fermentou, e quando a gente leva o pãozinho para o forno, ele não vai ter mais condição de crescer porque o fermento já se foi. Tá? Então a gente deixa só descansar. Ele vai começar a crescer na hora que a gente já tiver modelado o croissant. Certo? Tô certo, prof? Certo. Tá bom. Tá, então aqui eu polvilhei essa mesa com farinha, para a massa não grudar, e vou abrir com o rolo. Ó. Então abre para lá e para cá. Se a gente tentar também abrir a massa assim que acabou de mexer, ela não vai acontecer isso aqui, ela não vai ficar. A gente abre e ela encolhe, né? Então a massa ela tem que descansar também por causa disso, né? Para ela aceitar que a gente abra em seguida. A gente poderia estar usando fermento fresco aqui também, né? Podia, sim. Aí o fermento fresco, aquele de tabletinho, a gente teria que usar 3 vezes o peso do fermento seco. Então, se eu usei 10 gramas do fermento seco, desse aqui, ó, eu teria que usar 30 gramas do fresco. Tá? Que aí a gente tem o peso também da água, que ainda está no fermento. Então, aqui, ó, vou abrir essa massinha e já tentar deixar ela num formato retangular. Até aqui está muito parecido com a massa de folhado. Mas se a gente for prestar atenção nas duas receitas, né, a massa de croissant ela leva fermento e a massa de folhado não leva fermento. Então essa é a diferença principal. E o ovo também que a gente colocou aqui, que numa massa de folhado não precisaria, né? Seria dispensável. Tá? Então aqui eu tenho margarina especial para folhado, tá? Que é essa aqui, ó, é uma margarina termoestável, quer dizer, uma margarina que quando a gente leva ela ao forno, ela não vai amolecer tão rápido. Tá? Então ela tem tempo de impermeabilizar a massa e fazer as camadas. Se você não tiver essa margarina de folhado, porque a gente só encontra isso aqui em loja especializada, você compra no supermercado, que essa é fácil de encontrar, a margarina de uso culinário. Então essa margarina de uso culinário é diferente daquela que a gente passa no pão, né? Ó, a consistência dela é diferente, ó. Ela é mais dura, tá? E ela vai resistir mais no fogo. Então se não tiver a especial, pode usar a de uso culinário, aquela comum mesmo, caseirinha. Eu tenho agora que dividir essa margarina aqui, ó, vou dividir em 2 partes, e aqui eu tenho 150 gramas de margarina especial para folhados. Eu vou espalhar a margarina em 2/3 da massa, ó. Então eu vou marcar aqui com a mão, ó, dividir a massa em 3. Eu vou passar essa margarina nesses 2 pedaços, esse terceiro pedaço fica sem margarina. Agora, ó, é espalhar aqui, ó. Se você tiver paciência de fazer isso com a mão assim, ó. Como eu não tenho essa paciência toda, eu já sou mais prática. Eu gosto de fazer assim, ó. Eu coloco um plástico aqui. Dá pra fazer com a mão, né? Ir colocando pedacinho por pedacinho. Mas a gente pode fazer assim, ó. Colocar um plástico. Eu sei que eu tenho que espalhar esse pedaço de margarina aqui, ó. Então eu coloco aqui, coloco outro plástico por cima. O pessoal que fez folhado comigo já sabe fazer, já tá craque nisso aqui, né? Mas nunca é demais a gente mostrar. Vou abrir no meio de 2 plásticos, depois eu só tenho que esticar lá. E quanto tempo faz, Val, que você já está ensinando o seu ofício? Eu acho que faz uns 4, 5 anos já que estou nessa área. Bom, eu sei que você tem uma pousada, né? Isso, nós temos uma pousada em Canaseiras e eu sou responsável pelo café da manhã. Oh, então, coisa boa! Olha lá, gente, vamos saber onde é essa pousada, porque uma professora de panificação responsável pelo café. Então, o nosso café da manhã é como se fosse um café colonial, né? A gente faz croissant, faz brioches, tortas, pães. Todos os pães que são servidos de café da manhã são feitos na pousada, são feitos por... Tá, mas diga pra gente, onde é essa pousada? Ela fica na Afonso Cardoso da Veiga, 228, em Canasvieiras. Ah, que bacana. Na rua da igreja Nossa Senhora do Guadalupe, e próximo à Imperatriz. Ah, que bacana, bom saber porque às vezes a gente tem
algum parente, algum colega que quer vir para cá, não quer ficar na nossa casa, né? Quer ter um pouco mais de privacidade e pergunta onde tem. Eu acho que café da manhã numa pousada é tudo, né? É um café da manhã estilo café colonial, é tudo que a gente quer de uma. E às vezes acontece coisas assim super interessantes, né? O pessoal que são nossos hóspedes, já voltam mais de uma vez, às vezes eles passam um e-mail para mim, ou telefone do Uruguai, do Paraguai, pedindo a receita. Você me dá aquela receitinha de torta de limão, daí eu vou lá no e-mail e envio. Eu envio com o maior prazer, eu fico muito feliz de ensinar. Depois a gente vai te perturbar lá. Tá, gente, mas não vale ligar só para pedir receita, hein? Tem que se hospedar lá e tomar um café. E esse café colonial, você nunca pensou em servi-lo aos sábados pra gente visitar a pousada só para tomar um café gostoso? Não, por enquanto a gente não pensou ainda, porque é muito difícil de mão de obra, né? Durante a temporada é super difícil. É uma ideia, né? Porque olha aqui, ó. Eu abri a margarina e coloquei aqui, ó, em uma parte. Agora eu vou abrir o outro pedaço aqui, ó. Essa parte que ficou sem margarina, ela vem por cima. Vou apertar bem aqui, acertar as pontas. Essa outra ponta que tá com a margarina por cima. E fizemos aqui, ó, fechamos como se fosse um envelope. Agora dá umas batidinhas aqui para ela fixar bem a margarina. E isso aqui que a gente fez foi a primeira dobra da massa. Como eu estou usando uma margarina termoestável, eu não preciso dar descanso na geladeira. Se você estiver usando a margarina de uso culinário, essa aqui, você vai deixar essa massa uns 10 minutinhos pelo menos na geladeira, tá? Então vai intercalando na geladeira. Como eu estou usando a especial, então eu vou abrir logo em seguida, ó. Vou abrir novamente, ó. Começa sempre assim, ó, abrindo do meio para fora, do meio para fora, que aí fica mais, ó, do meio da massa, sempre empurrando para fora. Agora a gente vai para a segunda dobra, ó. Fiz de novo, tira bem essa farinha aqui, ó, para ela não interferir. Segunda dobra. Umas batidinhas aqui para ela grudar bem. E vou para a terceira dobra, tá? Lembrando que eu não vou colocar na geladeira porque eu estou usando a margarina especial para folhado, que ela é bem firme. Prontinho. A massa aberta de novo, vou para a terceira dobra. Tira a farinha. Dá umas batidinhas aqui, ó, sem dó. Que é para grudar todas as partes. Prontinho, a massa tá pronta, tá? Se você quiser congelar, esse é o momento. Tá? Antes dela começar a crescer, né? Porque se a gente deixar ela aqui em cima da mesa, ela começa a fermentar. Cobre ela com plástico ou coloca no plástico depois dentro de um Tupperware e leva para o congelador. Ou então a gente pode já laminar, quer dizer, abrir a massa, fazer os croissants e guardar o croissant já prontinho, tá? Então agora a gente eu vou só dar uma organizada aqui na bancada, a gente vai para o intervalo comercial e na volta a gente monta e assa o croissant, tá bom? Até já!